Bom dia, Pedro. Para começar a entrevista, gostaríamos de saber seu local e data de nascimento e seu local e data de morte. Olá, bom dia a todos. A minha data de nascimento é em 1450, em Porto, Portugal, e a minha data de falecimento foi em 15 de dezembro de 1500, Calicut, Índia, aos 50 anos. O documento mostra que os portugueses demonstravam interesse nas riquezas que haviam na terra recém-descoberta. Destaque um trecho que exemplifique sua resposta. Sim, os portugueses primeiro souberam da existência de riquezas no território por causa dos índios, como se vê na passagem. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo assinava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mais adiante, eu demonstrei o interesse dos portugueses nessas riquezas, como se vê na passagem. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre rente à praia. E ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou enquanto o capitão estava com ele, na presença de todos nós. Mas ninguém o entendia, nem ele a nós. Por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejavam saber se o havia na terra. Como era a época do quinhentismo? Bom, o quinhentismo foi uma época de literatura de informação. Foi produzida pelos viajantes, como eu, e pelos jesuítas a partir de 1500, ou seja, no período de descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Pedro, quais foram as suas principais realizações? Minhas principais realizações foram participar da esquadra portuguesa que chegou ao Brasil em 1500 e escrever a carta que se tornou um importante documento no início da história do Brasil. Como foi a primeira missa realizada pelo Frei Henrique em território brasileiro? Qual foi a reação dos índios? Armaram-se um altar no pavilhão e a missa foi realizada em voz entoada e ouvida por todos com muito prazer. Ao final da missa, o padre ainda pregou sobre a vida de todos e do achamento da terra. Já os índios, enquanto a missa era rezada, sentaram e prestaram atenção no padre. Porém, quando a missa terminou e o padre pregava aos presentes sobre o achamento, muitos deles começaram a dançar e pular. Qual foi sua maior obra? A Carta do Descobrimento, também conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha, redigida e enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel I. Nessa carta relatei, com detalhes, a paisagem do litoral do nordeste do Brasil em 1500, os índios que habitavam e os primeiros contatos entre portugueses e indígenas. É uma das principais fontes históricas sobre o descobrimento do Brasil. Pedro, nos conte como foi viver na época do quinhentismo. Viver na época do quinhentismo foi uma grande honra. Pode ser o primeiro escritor a relatar a paisagem e os habitantes existentes no Brasil, porém também era complicada as viagens, o mar era muito agitado, diversas caravelas portuguesas afundavam na trajetória para o Brasil e também fico muito grato por descrever as informações descritivas sobre a história do Brasil. Pedro, na época do descobrimento, você era o único escritor da esquadra? Sim, na época do descobrimento fui o único escritor a escrever informações do Brasil para o rei Dom Manuel I. Quais foram os interesses econômicos e religiosos dos colonizadores? Os interesses econômicos eram novas terras para colonizar e riquezas para as metrópoles europeias, neste caso Portugal. Os interesses religiosos eram geralmente a catequese, ou seja, a conversão de novos indivíduos, chamados de gentios, para a Igreja Católica. Como é a descrição das Índias feitas por você? O que chamou mais sua atenção nos portugueses? A comparação com moças europeias que se vissem as vergonhas, isto é, as partes íntimas das Índias,
teriam inveja por serem elas graciosas e tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras. O que mais chamou a atenção dos europeus foi que as índias também não tinham vergonha de andarem nuas pela tribo e na presença dos portugueses. Por fim, acabamos nossa entrevista. Foi um prazer poder lhe entrevistar, Pedro. Ficamos muito contentes de poder conhecer o maior escritor da história do Brasil. Aprendemos muito com você hoje no colégio, nós junto com o Colégio Mater Dei. Agradecemos pelo seu tempo concedido e esperamos poder te encontrar novamente, quem sabe em outro lugar. Acabou.